Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez novamente, eu sou Ricardo França, esse é o canal Lord Nerd. E nesse primeiro vídeo de 2019 o pau vai quebrar, minha gente. Nós vamos promover o encontro, o embate, o duelo de dois dos super-heróis mais poderosos do universo da Marvel, Capitão América e Homem de Ferro, revivendo a luta épica entre esses dois personagens do filme Capitão América Guerra Civil. E antes de começar esse vídeo, eu quero deixar um abraço lá pro pessoal do grupo do WhatsApp, o pessoal lá do Toy Custom, pessoal lá do grupo que manda muito bem nas customizações, nos toy makers, pessoal está sempre postando novidades, postando muito trabalho legal, muito trabalho interessante. Um abraço aí para todo o pessoal do grupo. E você que também se inscreveu no canal, você que tem deixado seus likes, seus comentários, meu muito obrigado, quero agradecer a cada um de vocês. E esse 2019 a gente vai trabalhar bastante para poder trazer muito vídeo legal, para trazer muita novidade para vocês, o nosso canal crescer e a gente continuar produzindo aí muita coisa bacana, beleza? Então vamos começar com o vídeo? Bom, então os dois bonequinhos são esses aqui, ó. São dois bonecos que eu comprei lá no Camelô. Eu já trabalhei com esses bonecos dessa linha, a linha dos aventureiros. E eu gosto desses bonecos porque eles são muito bem acabados, eles são bonecos aí bem feitos. Apesar de a gente, né, ver aí algumas situações aí, questão de nome, né, e assim algumas referências, mas enfim, eu acho interessante a qualidade do boneco, a qualidade da figura, tanto a anatomia, a pintura e até mesmo as formas do boneco. Então se torna muito mais fácil aí você poder trabalhar depois e dar um resultado final bem interessante. Então esses bonecos aí dessa linha são muito bons, eu indico porque eles dão um resultado final, eles dão aí um acabamento muito bom no final do trabalho. Aí estamos aqui com esse Capitão América, ele tem até alguns pontos de articulação, só que ele não tem uma máscara, né? Então aí tá com esse dedinho aí levantado, eu não sei muito bem qual é o objetivo desse dedo, mas a gente vai trabalhar aí depois para poder deixar aí da maneira que a gente precisa. Mas enfim, como eu disse, ó, são dois bonecos, são duas figuras bem interessantes. E aí para começar a gente fez aqui uma espécie aqui de esboço, para tentar aí já detalhar um pouco da posição dos bonecos que a gente quer. Então eu fiz aqui ao lápis, né, para poder a gente já ter uma referência, ter uma ideia de por onde a gente vai começar e de como é que a gente vai colocar esses bonecos, beleza? Então vamos começar. Então eu vou começar aqui trabalhando no Capitão América. Como eu disse, ele não veio com máscara, né? Então vai ser um problema porque o Capitão América do filme ele usa máscara, né? Ele usa capacete. Então vamos ter que retirar esse cabelo, né? Para poder fazer aí a máscara, fazer o capacete. Pessoal, lembrando que esse vídeo talvez vai ficar um pouquinho mais longo do que os outros, porque a gente vai trabalhar com duas figuras. Coisa que eu não quero fazer mais, que eu não quero mais fazer porque tá dando muito trabalho. Esse vídeo demorou, esse trabalho, esse time maker demorou mais de 2 semanas, então eu quero evitar fazer trabalho com duas figuras, apesar do resultado ter ficado muito bom. Então, se por acaso esse vídeo ficar um pouquinho mais longo do que o vídeo comum, os vídeos anteriores, vocês me desculpem, mas é porque como foram duas figuras, então eu queria mostrar os detalhes, eu queria mostrar um pouco do que foi feito em cada etapa. Então já de antemão já peço desculpas para vocês, mas eu queria que vocês acompanhassem o vídeo até o final, para vocês verem como é que foi feito todo esse trabalho. Então aqui eu estou usando massa de biscuit, né? Eu abri aqui um pedacinho da massa, estou fazendo a parte de cima do capacete, já fiz a parte de baixo. E aí vou abrindo e vou colocando e vou deixando ali no formato do capacete. Para facilitar, a gente deixa a massa, a gente abre a massa, deixa ela bem fina. E aí vai colocando e aí vai acomodando ali. E depois com pequenos pedacinhos de massa, você vai preenchendo ali o espaço que tem entre ali próximo aos olhos, para deixar menor ali aquela área e ficar o mais parecido possível com o capacete. Aqui eu já fiz a parte de baixo e fiz também ali aquela parte ali da jugular do capacete, né, que vai na parte do queixo dele. E com o uso da ferramenta a gente vai colocando ali no lugar. Ali atrás eu coloquei ali mais um pedacinho ali de massa, um pedacinho de biscuit, e fiz aquela parte de trás do capacete, que é um pouquinho maior, né, aquela beiradinha que ele tem ali atrás do capacete. E com uma gilete, uma lâmina, eu fiz as marcações ali de cima do capacete que ele tem no detalhe, sempre usando ali uma imagem como referência para poder se orientar e fazer o mais parecido possível.
Agora a gente vai trabalhar no corpo, né? Como eu disse, o boneco muito bem feito, o boneco bem acabado, né? O boneco já vem já bem estruturado. Eu quero retirar essa tinta, eu quero retirar essa pintura, a gente vai usar um pouco de acetona, mesmo processo para retirada de esmalte. Um pouquinho de algodão, você umedece na acetona e vai passando ali naquela tinta para retirar e tirar toda aquela tinta antiga, aquela tinta que já veio nele. Aí depois de feito o processo ele ficou assim, eu passei todo o boneco e retirei. Agora já desmontei todo ele e para a gente começar a trabalhar a pose, trabalhar a postura do boneco, já retirei ali todas as partes que a gente não ia precisar. E aí, com a ajuda do estilete, a nossa cola, e olhando a nossa imagem, olhando o nosso projeto, a gente vai colocando, a gente vai fazendo e deixando na posição que a gente precisa. Lembrando que esse trabalho ele é um pouco lento, esse processo é um pouco demorado e exige um pouco de paciência, exige um pouco de uma observação bem detalhada, uma observação bem calma, bem tranquila, para você conseguir colocar tudo e deixar da forma que você idealizou, da forma que você pensou, e sempre buscando o equilíbrio, buscando deixar o mais harmônico, o mais natural possível, para não ficar um boneco com uma posição forçada, uma posição estranha, né? Então é interessante você prestar bem atenção e fazendo aos poucos, devagar, testando, né? Antes de colar, antes de juntar tudo. Mas é interessante fazer e praticar bastante, e aos poucos a gente vai melhorando. Aí já está pronto, já fiz algumas, fiz ali na parte do pé, eu fiz alguns cortes, fiz algumas modificações, mexi também no joelho. E aí agora é só encher tudo com massa epóxi e juntar aquelas partes e preencher todas aquelas partes que a gente faltou. Isso foram os restos mortais, foi o que sobrou do boneco, a quantidade de material que foi retirada dele. Pra vocês verem como é que dá trabalho, né? E aqui ele já está todo emassado, já passei a massa epóxi em todo ele, fazendo aquele trabalho de reconstituição das partes, né? Ali abaixo do braço, né? Do cotovelo, joelho, articulações, enfim. Já coloquei também o capacete, já está bem seco, né? E agora depois é só passar para a parte da pintura. Aí a gente agora já adiantou bastante o Capitão América, agora a gente vai para o Homem de Ferro. O que eu fiz nele praticamente foi o que eu já tinha feito no Capitão América, então eu não vou mostrar tudo para vocês, mas foi retirar aquela pintura antiga e com a ajuda do estilete, fazendo aí os ajustes para deixar ele na posição aí que a gente quer, de acordo com o que a gente idealizou no nosso projeto. Então essa parte eu não vou mostrar porque não se faz necessário, porque praticamente o que eu já fiz eu já fiz no outro, então para não delongar muito, para não atrasar muito aí a conclusão do vídeo, a gente vai adiantar. Aí já está pronto, o Homem de Ferro já está também na posição, o escudo também já dei uma adiantada, já lixei, já limpei, agora falta só a pintura. E aí agora é partir para a parte de reconstituir ali o Homem de Ferro, né? A única modificação diferente que eu fiz nele, eu troquei o LED, eu troquei a luzinha do LED dele. Olha só como ele ficou na posição. Eu peguei uma luzinha de um outro boneco do Hulk que tinha, ele tinha uma luzinha branca que eu achei interessante. Então eu resolvi trocar a luzinha, eu coloquei o LED do Hulk, que era branco, coloquei no Homem de Ferro, para simular aí o reator, né, o reator arc que ele tem no peito. Eu acho que vai dar um efeito bem legal aí depois que a gente concluir o trabalho. Então aí agora a gente já está mais ou menos com uma noção de como é que vai ficar, como é que a gente vai fazer a nossa figura, né? Como é que vai ser feito esse projeto. E aí agora eu vou usar um pouco de massa epóxi para poder fazer a junção das partes aí, das articulações de tudo que foi feito no Homem de Ferro. Lembrando sempre de usar uma ferramenta para poder ajudar. E aqui, diferente do que eu fiz no Capitão América, eu vou juntando as partes e com uma outra ferramenta, uma ponta achatada, eu vou fazendo alguns detalhes aí para tentar acompanhar o formato da armadura. Ou seja, para detalhar aí, para não ficar depois de pronto, não destoar muito, não ficar muito diferente da armadura. Então, com essa ferramenta, eu vou dando os detalhes, fazendo algumas ranhuras, fazendo alguns ângulos ali, para deixar bem parecido com a armadura do
Homem de Ferro. Então esse aí foi o trabalho, ó. Viu que nas partes, nos encontros aí, nas articulações, eu fiz alguns detalhes, porque a armadura ela é repleta de ângulos bem fechados, né? Então eu fiz alguns detalhes com aquela ferramenta um pouco mais achatada, para dar a impressão aí de que a massa aí está fazendo parte da armadura dele. A base, eu fiz a base de isopor, né? Eu cortei um pedaço de isopor que eu tinha aqui e coloquei por baixo uma pastilha de freio para pesar um pouco e dar uma sustentação melhor para nossa base. Essa dica eu peguei lá no canal do pessoal do Nerdzilla, né? O cara lá manja muito, o cara manda bastante lá com relação à base. Então vai no canal do Nerdzilla que o cara ensina tudo para você a respeito de base das figuras. Bom, aí eu já fiz a aplicação do primer. Na verdade eu não usei o primer, eu usei um spray branco, né? Um spray fosco branco, porque o primer não estava me dando muito bem. Então eu já apliquei o primer nos bonecos. E aí, agora já seco, eu já vou começar a parte da pintura. Eu só detalhar para vocês aqui um acidente que houve aqui. Aquela base que eu mostrei anterior para vocês, ela não resistiu aí à aplicação do primer ou da tinta spray. Então ela ficou toda rugosa, ela ficou aí deformada, né? Mas assim, alguma componente do spray, da tinta spray, né, que ela não é a base d'água, fez com que o isopor se corroesse e desse esse formato estranho. Enfim, mas foi um aprendizado, né? E o dia que eu quiser agora simular pedra-sabão, eu já sei qual é o truque, qual é o macete. Enfim, mas essa base eu não vou usar, acabei fazendo outro. Mas aí a gente vai adiantar a pintura para o vídeo não ficar muito longo. Então vou começar pintando o Capitão América. Eu vou começar aqui com o marrom. Eu estou usando aqui aquela tinta fosca, aquela tinta de acabamento fosco, a acrílica mate, da linha da Acrylex. É uma tinta muito boa. Depois que seca, ela não dá aquele aspecto brilhante, ela dá aquele aspecto bem fosco, bem mais opaco, né? Fica bem parecido com realmente as figuras que a gente vê aí, as figuras dos grandes estúdios. E fica uma pintura um pouco mais realista, ela não dá aquele aspecto brilhante. Ela tira todo aquele aspecto de brinquedo, né? E dá um aspecto aí de action figure mesmo para os nossos trabalhos. Então essa tinta é muito boa, é muito interessante usar essa tinta acrílica. Pode ser a acrílica fosca, ou pode ser essa acrílica da linha mate, que também dá um efeito bem legal. Mas contanto que seja fosca, tá? E aí agora já fazendo a parte de azul, também usando essa mesma tinta dessa mesma linha. Eu estou usando um azul royal, um azul bem mais forte. E vocês vão ver que depois que secar, ele vai dar um tom bem fechado, um tom bem parecido mesmo com o uniforme do Capitão América. Então tá aí o nosso Capitão América já finalizado, eu já adiantei o processo. Já estou mostrando aqui, finalizando para vocês. Agora usando um pouco de tinta prata, uma tinta que eu tenho aqui, uma tinta prata com um pouquinho de cinza, eu vou dar os detalhes aí das partes metálicas que tem no uniforme do Capitão América. Então a fivela do cinto, né, algumas partes ali da bota, né? Então assim, toda aquela parte metálica que tiver no Capitão América, eu vou fazer com essa tinta, ó. Eu fiz ali o detalhe das costas, onde ele leva o escudo, algumas coisas nas partes do cinto. Então eu acho que ficou bem legal. Já fiz ali também os detalhes do capacete, a letra, aquele detalhinho da asinha que ele tem na lateral do capacete. E aqui a nossa base também já está pronta. Eu não mostrei também mas foi simples. Eu apliquei um cinza bem escuro e depois um cinza mais claro e fiz alguns detalhes. Aqui no pé eu já fiz os furos onde a gente vai fixar o nosso capitão. Aqui na base eu usei uma espécie de ponta de metal aquecida, e aí eu fiz os furos, e aí a gente vai cortar depois uns pedacinhos desse arame mais grosso e vai fixar o nosso capitão aí nessa base. Agora depois do capitão pronto, é a vez do Homem de Ferro. A gente já vai começar também a trabalhar a pintura dele. Lembrando de usar sempre uma imagem como referência. Aqui eu tive um pouco de dificuldade porque esse Iron Man é uma mistura de várias armaduras diferentes.
No filme do Capitão América Guerra Civil, ele usa a Mark 46. Só que depois eu fui usar a Mark 46 e eu vi que ela não tinha muito a ver com os detalhes dessa armadura desse boneco. Então o que eu fiz foi uma espécie de mistura aí, eu misturei alguns detalhes de algumas armaduras, porque realmente eu não consegui identificar. Eu baixei uma foto, um arquivo com todas as marcas e eu não consegui identificar nesse boneco aí qual era a marca que realmente correspondia a essa armadura desse boneco. Então eu estou fazendo aí, vou fazer uma mistura de algumas delas para ver se vai ficar legal. Agora vamos colocar o nosso capitão na base. Ó, como eu disse, eu coloquei ali algumas partes, alguns pedaços de um arame bem grosso. É um arame que ele não é muito flexível, então eu acho que vai ajudar bastante na fixação. E aí eu cortei ali mais ou menos na medida, né? Lembrando que a gente já tem abaixo lá na nossa base a nossa partilha de freio, né, para fazer um peso. Aí eu vou colocar um pouquinho de cola aqui na base, no pé, para poder fixar na nossa base. Lembrando que aqui é a cola de isopor, tá, pessoal? Não é a cola, não é a nossa super cola. Se colocar a super cola no isopor, ela vai corroer o isopor e você vai perder todo o seu trabalho. Então essa cola aqui, ela é muito semelhante à cola quente, né? Só que diferente da cola quente, essa cola, você pode colocar ela, você não vai precisar usar fogo, né? Ela já vem pronta, ela já vem preparada. Só que com um detalhe que ela demora um pouquinho em secar. Mas isso é só um detalhe, mas é mais prático e mais fácil, tá? Então estou usando essa cola que serve tanto para colar isopor quanto para colar EVA. Eu vou segurar um pouquinho aqui até ela começar a secar um pouquinho. E depois vou deixar ela secar aí no tempo natural dela, no tempo normal. Aí tá aqui o Homem de Ferro, como eu disse para vocês. Eu fiz uma cobertura toda de vermelho, que é a maior parte da armadura dele é vermelho. Então eu preferi pintar todo ele de vermelho, para só então depois dar os detalhes das outras cores, que é o amarelo, o prata, que eu achei que ia facilitar melhor. E eu também já fiz os furos aqui no pé dele, né, por onde vai sair os jatos das botas. E aí agora eu já vou começar a trabalhar as outras cores no boneco. E eu vou começar pela área dos olhos. Eu tenho aqui uma tinta que é um azul bem claro, um azul celeste, um azul mais claro. Eu adicionei um pouquinho de branco e vou fazer aqui a pintura dos olhos dele, que ela emite ali uma luz azul, né, da máscara, que vem por dentro da máscara. Então eu fiz ali uma pintura, eu fiz ali uma espécie de luz azul ali por dentro da máscara do nosso Homem de Ferro. E agora, usando uma imagem como referência, peguei um celularzinho ali antigo e baixei uma imagem. Então essa foi a armadura que eu achei que é a mais parecida. Se eu não me engano, essa é a Mark 6 ou a Mark 8, se eu não me engano, que foi a que eu achei mais parecida com esse boneco. Então eu vou tentar reproduzir ali aquela armadura nessa figura, as cores, né, os detalhes, eu vou fazendo aí de amarelo. E eu vou adiantar esse processo porque ele demorou bastante. Esse boneco foi um boneco que eu fiquei muitas horas trabalhando na pintura dele. Eu não vou mostrar para vocês. E aí já aqui adiantando, já pulando aqui, já finalizando o processo. Aí depois que eu pintei as duas partes, tanto o amarelo quanto o cinza, eu coloquei um pouco do Nugget, né, aquele Nugget que a gente usa para poder dar uma envelhecida, dar uma profundidade na peça. Deixei algumas partes mais desgastadas e aí agora ficou legal. O LED ainda está funcionando, o LED branco. Então agora depois de pronto ficou muito legal também. Aí agora eu já vou começar a fazer ali a parte do jato das botas. Eu estou usando ali 2 palitinhos ali para servir de apoio. Aí com um pedacinho de massa branca eu vou fazendo ali uma espécie de uma gota alongada, uma gota com a ponta bem maior, como se fosse um pequeno cometazinho, né? Aquele formato de cometa, que é aquele formato que sai do jato das botas. Eu já adiantei também, e aqui já está pronto, vou mostrar para vocês. Eu fiz um maior e outros menores para colocar junto, para simular realmente aquele jato, né? Aquela propulsão que sai das botas dele. E para colorir eu fiz uma mescla de cores, de laranja,
Fiz um pouco de amarelo, né, com laranja mais escuro, um laranja mais claro, e depois um amarelinho ali para finalizar. Aí o nosso Capitão América também já está na base, já colei o escudo aqui no braço dele, né? Agora com um pedaço de metal, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz nos pés, que foi fazer o furo, né, no capacete, no escudo e no braço, né, na mão dele, para simular a rajada de energia que vai sair ali da mão dele, atingindo o escudo. Então eu vou fazer isso aqui fora da câmera, porque eu vou precisar aquecer, vou precisar levar até a cozinha e eu volto daqui a pouco. Então já está aí, já está pronto. Consegui aqui já fazer o furo. Não ficou exatamente na direção e no rumo que eu gostaria que tivesse ficado, mas foi o que deu para fazer por causa do espaço do braço, né? A gente tinha que direcionar o furo, mas eu achei que já foi legal, já foi o suficiente e já vai dar para a gente fazer o que a gente quer. Agora eu vou colar esse pedaço de arame, esse pedaço de ferro aí, para deixar bem fixo. Coloquei um pouquinho de super cola e já vou começar a trabalhar ali a parte ali da rajada de energia que vai sair da mão do nosso Homem de Ferro, sendo defendido ali pelo nosso Capitão América. Então eu envolvi ali um pedaço de biscuit no pedaço de arame, e com a ajuda de uma ferramenta eu fui deixando ele bem próximo ali, eu fui colocando ele ali na mão do Homem de Ferro. Agora eu vou fazer aquela parte ali onde está sendo ali, o escudo está sendo atingido, né? Aquela parte onde a energia está sendo defletida. Com um pedacinho de biscuit bem fininho, eu fui rasgando as laterais e deixei ali bem no centro do escudo, onde vai ser atingido. E depois fiz um outro também, parecido como se fosse uma estrela, com várias pontas, onde eu vou colocar ali também no centro, no meio, e depois vou simular como se fosse a área atingida pela rajada, e onde a energia vai sendo defendida e vai projetando alguns raios ali na hora do ataque do Homem de Ferro. Aí é só colocar aqui, esperar secar um pouquinho e depois já começar a trabalhar a pintura. Eu não vou mostrar essa pintura para não demorar muito, mas basicamente é o que eu fiz nos jatos. Aqui agora na parte de baixo é só colocar aí algumas gotinhas mais alongadas para simular aí a energia saindo aí, a rajada saindo da mão do Homem de Ferro. E aí com a ajuda da ferramenta a gente vai colocando e deixando tudo pronto ali para finalizar o nosso trabalho. Beleza, pessoal? Então esse é o resultado final, ó. Já tudo pronto, já consegui colocar. Gostei muito do resultado, gostei muito do trabalho final. Achei que deu um acabamento bem legal, um acabamento bem bacana. O LED tá lá, ó, aceso, ó, ainda tá funcionando. Acho que deu um efeito bem legal, bem parecido mesmo com o Homem de Ferro, com a armadura e o reator Arc funcionando. Então eu deixei encostado ali um pouquinho na parede, porque ainda não está bem seco, né? Então eu quis deixar um pouquinho apoiadinho ali até terminar de secar, para não correr o risco dele desmontar, mas ele está bem fixo, ele está bem firme. E esse aí é o resultado, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa aí a sua participação no canal com a gente. E eu agradeço a vocês que ficaram até aqui. E espero trabalhar, espero trazer outros vídeos, espero trazer mais Toy Maker, mais trabalho interessante para vocês nesse ano de 2019, que é o ano que está só começando. E eu tô com vontade de fazer esse canal crescer, eu quero que esse canal se desenvolva e eu conto com a ajuda de vocês, beleza? E a gente volta depois com mais vídeos, mais Toy Makers para vocês. Então um forte abraço, fique aí com as fotos, fique aí com as imagens desse trabalho legal, desse trabalho maravilhoso, eu gostei muito do resultado. E mais uma vez, muito obrigado a vocês que estão ficando até aqui, vocês que acompanharam a gente. Um forte abraço e até o próximo.